Olá, eu sou Silvana Venâncio, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 3 coisas que me surpreendem negativamente no cristianismo. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero te convidar a dar um like nesse vídeo, a se inscrever no canal. Eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, de como foi o início da minha relação com o cristianismo numa versão protestante. Com 12 anos eu entrei pela primeira vez numa igreja protestante, numa igreja evangélica, e fiquei fascinada com a forma como as pessoas falavam de Jesus e tinham uma fé tão próxima. E logo de início eu comecei a estudar, me interessar, ir na escola dominical, e cresceu o meu interesse pelo cristianismo e eu fazia algumas perguntas que deixavam as pessoas constrangidas. Por exemplo, por que o cristianismo tomou a forma que tomou hoje? Por que o cristianismo se tornou uma religião tão formal, uma religião tão dependente do poder e uma religião tão centralizada, por exemplo, no homem e no masculino? Talvez não com tanta sofisticação aos 12 anos, mas com uma dúvida sincera que partia desse lugar. E aí eu quero falar de 3 coisas que me surpreendem negativamente no cristianismo. A primeira coisa é a intimidade do cristianismo com o poder. Por que o cristianismo, desde o início, logo bem cedo, se tornou tão íntimo do poder, né? Quando a gente lê, por exemplo, o Novo Testamento, em Atos, nós todos ficamos muito entusiasmadas com aquela comunhão toda, todos tinham em comum. E a gente se esquece que, logo mais à frente, nas cartas paulinas, uma porta acabou de bater aqui em casa, logo mais na frente, nas cartas paulinas, fala-se de uma trilogia muito bem definida: presbíteros, diáconos e bispos. E aí fala que esses 3 seres têm que ser esposo de uma só mulher, e aí começa uma relação do cristianismo forte com o masculino. E essa relação com o masculino vem justamente da relação com o poder, que começa a se iniciar no final do século I, que o cristianismo quer mandar uma mensagem para Roma, para dizer o seguinte: olha só, nós somos sérios. Existia uma crítica muito séria ao cristianismo, né, que dizia o seguinte: essa religião é uma religião muito estranha, é uma religião de mulheres, é uma religião de ferreiros, de escravos e de crianças, né? As igrejas se reuniam nas casas e as casas eram o espaço das mulheres e por isso muitas mulheres eram líderes dessas comunidades. E no Império Romano, os líderes eram homens. E aí o cristianismo não era visto como uma religião séria. O judaísmo, sim, era uma religião séria. O judaísmo, sim, tinha lideranças masculinas, né? Tinham rabinos. E o cristianismo precisava mandar uma mensagem para Roma e dizer o seguinte: nós também somos sérios. E a segunda coisa que me surpreende negativamente no cristianismo é o modo como se trata a mulher. A mulher é vista muitas vezes como um ser de segunda classe, de segunda categoria, alguém que não tem competência e nem autoridade para ensinar, justamente porque é mulher. E isso é uma coisa que me surpreende negativamente, porque quando a gente olha lá para o Gênesis, desde o início, a gente vê que Deus criou homens e mulheres, a sua imagem e semelhança. A gente vê ainda no Antigo Testamento, na literatura apocalíptica de Joel, dizendo o seguinte: que Deus irá derramar o seu espírito sobre homens e mulheres, sobre jovens e crianças, sobre adultos e toda a carne. Deus vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. E é esse texto que lá no livro de Atos Pedro resgata para falar da descida do Espírito Santo. Então, homens e mulheres são portadores do Espírito. O apóstolo Paulo em Gálatas diz que não há homem nem mulher, nem grego e nem judeu, nem livre nem escravo, porque todos nós somos um em Jesus. E é uma coisa estranha como o cristianismo ainda atual vê a mulher como ser de segunda classe. E a terceira coisa que me espanta no cristianismo é a forma como que o cristianismo lida com a cultura. Ou seja, tudo aquilo que é relacionado com a cultura é visto como desconfiança,
porque existe uma mentalidade de pensar um Deus fora da cultura, fora da vida. E tem um teólogo muito interessante que ele diz o seguinte, que ele tem um livro que é chamado Teologia da Cultura. Ele diz que Deus é a substância da cultura, porque Deus está em tudo, Deus está em todos, Deus não está fora do mundo. Mas Deus está dentro do mundo, mas também fora do mundo, mas dentro do mundo, porque Deus é a substância do mundo, porque Deus é o fundamento de todas as coisas. Então há um fundamento divino na cultura. Essas três coisas me surpreendem negativamente no cristianismo. Você pode colocar aqui nesse vídeo seu comentário e dizer quais são as coisas que te surpreendem negativamente no cristianismo. Grata por sua atenção, até o próximo vídeo, compartilha com seus amigos e com as suas amigas e dá um like se você gostou desse vídeo. Grata.